Olá, meus queridos, paz seja convosco. Existe uma pergunta no meio da cristandade, até fora dela, baseada nos versículos 11 e 15 do capítulo 20 de Apocalipse, que diz assim a palavra do Senhor. Eu gostaria de mostrar para você aqui esse capítulo e esse versículo, que diz assim, capítulo 20 de Apocalipse, versículo 11 ao 15. E vi um grande trono branco, o que estava sentado sobre ele, de cuja presença fugiu a terra e o céu, e não se achou lugar para ele. E eu vi os mortos, os grandes, os pequenos, que estava diante de Deus, e abriram-se os livros, e abriu-se outro livro, que é o da vida, e os mortos foram julgados pelas coisas que estavam escritas nos livros, segundo as suas obras. E deu o mar os mortos, e nele havia a morte e o inferno, e deram os mortos que nele havia, e foram julgados cada um segundo as suas obras. E a morte e o inferno foram lançadas no lago de fogo. Este é a segunda morte. E aquele que não foi achado escrito no livro foi lançado no lago de fogo. A pergunta é, a pergunta nessa sessão, como serão julgados aqueles que morreram sem ouvir o Evangelho? Essa pergunta, quando dentro da lógica da visualização do homem, pode ultrapassar qualquer possibilidade de entendimento da mente humana. Mas é evidente que Deus tem falado e vem falando ao homem de muitas maneiras. É isso que diz em Hebreus capítulo 1, versículo 1, diz que nos últimos dias Deus vem falando através através do seu Filho. Paulo também diz que o Evangelho foi pregado a toda criatura que há debaixo do céu. É isso que diz em Colossenses capítulo 1, versículo 23. Deus pode alcançar através dos seus métodos todos os homens. Vamos ver alguns métodos que Deus pode alcançar as pessoas. O que eu quero dizer, amados, que muitas pessoas, eu não sei se você já se perguntou, já me perguntei isso, mas a palavra de Deus me deu a resposta. Eu amo estudar a Bíblia, eu amo estudar a palavra de Deus. E nos estudos que eu fiz, eu observei, né, que Deus ele não é injusto, isso é óbvio para nós. Mas a gente se pergunta, eu me perguntava, como é que vão ser julgado aquelas pessoas que nunca ouviram o Evangelho? Aqueles índios que nunca ouviu alguém falar de Jesus. Que a Bíblia diz em Romanos capítulo 10, versículo 9 ao versículo 10, que diz que a saber se com tua boca confessar ao Senhor Jesus e em teu coração crer que Deus ressuscitou Jesus dentre os mortos, será salvo, visto que com o coração se crê para a justiça e com a boca se faz confissão para a salvação. Se está falando que só através de Jesus, é isso que a Bíblia afirma para mim e para você. A Bíblia vai dizer, preste bem atenção no que eu quero colocar aqui para você. A Bíblia vai dizer que só existe um mediador entre Deus e os homens, Jesus Cristo, homem. Vai falar lá em Timóteo. E também vai dizer ali em João, que já foi até falado esse texto aqui, capítulo 14, versículo 6, que diz, ele diz eu sou o caminho, a verdade e a vida, ninguém vem ao Pai senão por mim. Se é através de Jesus, como é que as pessoas que nunca ouviram falar de Jesus, nunca foi um missionário, nunca foi ninguém lá, isso soava na minha mente algo assim, que Deus ia julgar as pessoas como? Se eles nunca ouviram. Então Deus ia salvar eles porque eles eram inocentes. Se Deus julgasse como um condenado, eu, na minha mente finita, eu entendia que Deus estava sendo injusto. Esse era o meu pensamento. Porque a pessoa tinha que ouvir a voz do Evangelho. Mas a Bíblia, ela dá a resposta. Deus fala através, preste bem atenção. Deus pode alcançar através dos seus métodos. E todos os homens, ele pode alcançar todos os homens.
Vou ver aqui para você, vou mostrar aqui alguns métodos que Deus usa para alcançar os homens que nunca ouviram falar de Jesus, nunca foram missionários lá onde ele, nunca falaram que Jesus é o Senhor, mas Deus tem os seus métodos. Deus fala através do universo. Olha o que diz em Salmo 19, verso 1 ao verso 4. O céu manifesta a glória de Deus e o firmamento anuncia a obra das suas mãos. Sem linguagem, sem falar, ouvir-se as suas vozes, ouve-se as suas vozes em toda a extensão da terra e as suas palavras até o fim do mundo. Então, através do universo, Deus fala. Mas também Deus fala através da percepção. Olha o que diz em Romanos capítulo 1, versículo 19 ao versículo 20. Porquanto o que Deus se pode conhecer nele nos homens se manifesta, porque Deus lhe manifestou, porque as coisas que são invisíveis desde a criação do mundo, tanto ao seu eterno poder, se entende claramente, se veem pelas coisas que estão criadas para que ele, os homens, fique inexcusável. Então, através da percepção. Nós observamos duas aqui. Através do universo, Deus se manifesta. Através da percepção, Deus também se manifesta. Preste bem atenção como Deus se manifesta. O evangelho não foi pregado a algumas pessoas. Em alguns lugares, as pessoas não ouviram e morreram sem ouvir o evangelho de Cristo. Mas Deus fala através de outras maneiras. Deus fala através da consciência. Olha o que diz em Romanos capítulo 2, versículo 14 ao 16. Deus fala através da consciência. Por quê? Quanto ao gentio que não tem lei, faz naturalmente as coisas que são da lei, não tende ele lei para si mesmo, são lei. Os que mostram a obra da lei escrita em seu coração, testificando juntamente com a consciência e os seus pensamentos que acusam-o, que defendem-o no dia em que Deus há de julgar o segredo dos homens por Jesus Cristo. Então Deus, ele vem falando através de quê? Observe, Deus vem falando através do universo, através da percepção e através da consciência. Então eu fui entender que Deus fala de várias maneiras, tem outras maneiras que Deus fala. Na próxima aula eu vou falar para você como Deus fala aquelas pessoas que nunca ouviram falar do Evangelho. Então Deus tem os seus métodos de falar a essas pessoas. Mas preste bem atenção, até a próxima aula.